Boa noite, queridos e queridas. Estamos aqui reunidos mais uma noite. Vamos chegando para a gente dar continuidade ao nosso estudo do livro de Salmos. Hoje eu vou ler o Salmo de número 60, vou falar sobre a explicação e amanhã eu venho com outro salmo, que é o Salmo de número 61. Já estou aqui com a minha Bíblia na minha mão, vou falar sobre o Salmo de número 60, tá bom? Tá aqui, ó, número 60. Então, vou ler o Salmo, mas antes eu gostaria muito que você novo que está chegando, se inscrevesse no canal, aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho e na palavrinha todas. Seja muito bem-vindo. Você vai ver também uma mãozinha assim, você dá um like nela para mostrar para o nosso canal que você está presente e que você gosta do conteúdo que eu venho trazer aqui, que é a palavra de Deus. Assim o nosso canal vai ver, o YouTube vai ver que você está presente e vai sempre te acionar dizendo que eu estou chegando para que a gente possa dar início ao nosso estudo do livro de Salmos, tá bom? No final você compartilhe o Salmo com uma pessoa amiga, tá bom? O mesmo, compartilha com alguém que esteja precisando, que você vê que não está sabendo do estudo do livro de Salmos. Tem pessoas que nem sabem que existe um estudo, né, do livro de Salmos. Gostaria muito de você, se você quiser saber mais alguma coisa, depois eu vou botar um site aqui para que vocês venham entrar nesse site, onde eu terei ali um e-book para vocês com maiores explicações em relação ao estudo do livro de Salmos, tá bom? Que Deus os abençoe grandemente, sejam todos muito abençoados. Venham participar então dessa grande aula, que é muito importante o conhecimento nas nossas vidas, tá bom? Então, aqui eu vou falar sobre a ação de graças por várias vitórias. Davi, então, ele faz menção a esse salmo, a levar para o músico Mó, para que ele fala lá sobre todos os acontecimentos que houve lá naquela guerra, né, quando eles lutaram contra os edomitas. Edomitas era um povo que vivia naquele local, lá onde eles estavam, e aí aconteceram várias coisas e o exército de Israel foi derrotado. Então, Davi se sentiu muito triste e muito humilhado. Então ele começa a escrever dentro do ocorrido, né, dos fatos ocorridos lá na guerra. Davi arrumava um meio de se esconder em algum lugar e escrever para Deus. E aí ele começou a falar com Deus porque que Deus estava rejeitando eles naquele momento. Só que Davi esqueceu-se que Deus nunca deixou ele só. E aí quando ele reconheceu, ele então se humilhou para Deus e começou a orar e falando com Deus, agradecendo a Deus pelo muito que ele tinha feito na vida deles. Mas eu vou ler o Salmo e vou depois ler a explicação que diz na própria Bíblia, tá bom? Depois eu vou falando de acordo com o meu conhecimento. E aí diz assim, no versículo 1 fala, vou ler todo o Salmo, tá bom? Prestem atenção. Diz assim, ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu te indignaste, ó, volta-te para nós. Abalaste a terra e a fendeste, sara as suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver o povo coisas árduas, fizeste-nos beber o vinho do atordoamento. Deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto por causa da verdade. Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus falou na sua santidade e eu me regozijarei. Repartirei a Siquém e medirei o vale de Sicote. Meu é Gileade e meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça. Judá é o meu legislador. Moabe é a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato. Alegra-te, ó Filistia, por minha causa. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Tu, ó Deus, que não saístes com os nossos exércitos?
Dai-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proeza, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. O que ele está dizendo aqui? Davi, então, ele está se lamentando, né? Ele está indignado, está triste, porque ele perdeu a guerra, o exército de Israel perdeu a guerra. Então, quando está falando assim, ó, ele tá falando sobre a derrota do exército de Israel na batalha lá na guerra, mas o desastre militar sofrido foi muito grande naquela época, né? Porque eles experimentaram muita dor, muita amargura, muita humilhação, eles se sentiram muito humilhados, eles sentiram assim, a rejeição de Deus, eles acharam que Deus estava rejeitando eles, mas Deus não estava rejeitando eles. Eles que negligenciaram em buscar a Deus antes de começarem a batalha. Então ali os edomitas, né, aquele povo que ali estavam, venceu todo o exército de Israel. Você imagina, por isso que nós devemos sempre colocar Deus na frente. Qualquer coisa que nós vamos fazer, né? Se vamos sair, se vamos fazer qualquer coisa, nós devemos botar Deus na nossa frente, pedir, Senhor, vai na minha frente, vai adiante de mim, para abrir os caminhos, me mostrar onde que eu devo seguir, o que eu devo fazer, com quem eu devo falar. Quem é essa pessoa que quer tanto falar comigo? Quem é essa pessoa que está se dirigindo a mim? Senhor, me mostra o caminho, me livra das ciladas do inimigo. Você entende? Por isso nós devemos sempre botar Deus na frente. Quando ele diz aqui, no versículo 1, ele está muito triste, né? Ele fala sobre, ó Deus, tu me rejeitaste. Ele estava muito triste. Sara, ele falou assim, tu me espalhaste, tu nos espalhaste. Ele quis dizer que ele espalhou todo o exército dele, o exército de Israel. E tu indignastes. Volta-te para nós, com quem diz assim, Senhor, por que tu estás chateado conosco? Por que tu estás com raiva de nós? Volta-te para nós, Senhor, por que te afastaste de nós? Abalaste a terra e fendeste, sara a sua fenda, pois ela treme. Ele quis dizer, Senhor, estamos trêmulos, estamos só sem o Senhor, nós não temos forças, precisamos do Senhor. Então, ele fala que desde o estandarte aos que te temem, para o arvorário no alto, por causa da verdade. Então, todos temiam, né, se ele não estivesse com ele. Eles precisavam de Deus, porque Deus era a verdade, era Deus o caminho, que podia levar eles ao rumo da vitória, você entende? Então, ele começa a se lamentar e falar com Deus, ele acusa Deus da perda deles, porque ele achava que Deus não estava vendo, não estava agindo para eles, mas eles esqueceram que eles que negligenciaram, não buscaram a Deus antes de seguirem para a guerra, você entende? Então, em meio àquela tribulação toda, em meio à guerra, Davi arrumava um jeito de parar em algum lugar e começar a escrever, a falar com Deus. A falar com Deus, porque que Deus estava rejeitando ele. Então, aí quando ele fala, meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a força da minha cabeça, Judá é o meu legislador. Aí ele fala, Moabe é a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato. Alegra-te, ó Filistia, por minha causa. Ele quis dizer que o povo daquele lugar estava se alegrando, porque eles estavam perdendo, né? O exército de Israel tinha acabado de perder uma batalha, né? Por falta de sabedoria, eles negligenciaram, né? Então, o sofrimento militar para eles era muito triste. Ele ficou muito triste, né, por causa disso. Eles experimentaram muitas derrotas. Foi uma derrota que foi muito triste para eles. Então a derrota ensina-nos diariamente que nas nossas lutas das nossas vidas, nós devemos buscar sempre primeiro, botar Deus em primeiro lugar, você entende? Devemos botar Deus em primeiro lugar. Aqui está dizendo assim, ó,
A derrota é um resultado temido, pois traz vergonha, dor e perdas. É verdade, não é mesmo? Quando nós queremos tanto uma coisa e a gente não conseguimos, a gente fica envergonhada, a gente fica triste, a gente se sente humilhado, não é mesmo? Então, o salmista, ele está reconhecendo o fracasso dele e do exército todo, de todo o exército de Israel. O salmista, no caso, Davi, né? Davi estava se sentindo assim, né? Porque eles negligenciaram espiritualmente, eles deixaram de buscar Deus antes de seguirem para a batalha, para a guerra, né? Então diz aqui assim: e agora busca o favor e a restauração de Deus eterno. Se você também tem experimentado a derrota em alguma área de sua vida, quebrante o seu coração diante do Altíssimo e aproveite para aprender lições a fim de mudar as suas próximas atitudes. Olha que palavra forte, não é mesmo? Então, se nós queremos vencer, né, alguma coisa, nós precisamos botar Deus em primeiro lugar. É isso que está dizendo aqui no Salmo. É isso que está dizendo aqui. Quando Davi diz assim: quem me conduzirá à cidade forte, se não for Deus com ele? Aí ele diz: quem me guiará até Edom, se não for Deus com ele? Quem poderia guiá-lo? Quem poderia levar ele a ser uma cidade forte, né? Aí ele diz: não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Então ele fala: ó Senhor, não nos rejeite a gente, né? Por que o Senhor fez isso? Ele estava acusando a Deus. Então, em seguida, ele parou e pensou bem, né? Ele pensou: poxa, não é bem assim, né? Não é bem assim. Na verdade, o meu Deus não me rejeitou. Eu negligenciei, eu e todo o meu exército de Israel, nós negligenciamos por falta de sabedoria, porque nós não buscamos a Ele primeiro antes de começarmos a batalha, porque ele estava se sentindo muito confiante, né? Ele achava que ele ia vencer, que tinha um exército muito forte e que não precisaria buscar Deus. Então ele negligenciou e aí os edomitas venceram a guerra e todo o exército de Israel foi envergonhado e eles perderam a guerra. E Davi se sentiu arrasado, derrotado, triste. E aí ele começou então a clamar a Deus, a buscar em Deus que o perdoasse, que ele iria, né, buscar mais, porque apesar de confiar tanto em Deus, eles negligenciaram, eles não oraram antes de partir, não botaram Deus na frente, você entende? Por isso nós devemos primeiro botar Deus na nossa frente, em todos os nossos problemas. Por mais dificuldades que você esteja passando, você entende? Então, a gente precisa quebrantar o nosso coração para Deus, buscar Ele para que Deus possa nos fazer vencedores. Então, a conclusão desse salmo, embora comece com humilhação, com derrota, com coisa, mostrando a derrota e as humilhações de Davi, a conclusão termina mostrando a confiança de Davi para com Deus. Ele termina mostrando a confiança dele para com Deus, você entende? Ele começa, ele cai em si, né? Primeiro ele começa a acusar Deus, depois ele caiu em si e lembrou de todos os livramentos, de todas as coisas que Deus tinha feito por ele. Você entende? Todas as coisas que Deus fazia por ele, Deus o libertou, Deus fez de tudo por Davi, livrou ele de muitas coisas, você entende? E aí ele lembrou disso, então ele se humilhou para Deus, pediu perdão a Deus e pediu que o ajudasse nas próximas batalhas, porque ele confiava em Deus e o refúgio dele era o Senhor, nosso Deus. O nosso refúgio está em Deus. O nosso refúgio é Deus. Nós devemos buscá-lo, assim como Davi buscou. Não negligencie nas suas buscas. Botem sempre Deus na frente, porque Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso esconderijo. Esconderijo da gente estar debaixo dos braços do nosso Deus, como diz o Salmo 91.
esconderemos debaixo das suas asas, né? Ou seja, debaixo dos braços de Deus. Então, nós devemos permanecer sempre firme diante de Deus. Diante de Deus. Essa é a conclusão desse salmo. Amanhã eu venho falando para vocês sobre Davi, quando ele fala sobre a confiança dele num refúgio bem forte. Que é isso que eu já estou falando, né? Que é o Salmo 61, que ele fala sobre o refúgio forte, que é Deus, que é para que nós tenhamos dias prolongados, a gente precisa estar buscando em Deus. Então, os salmos vêm toda uma sequência, é um segmento, você entende? Depois vem falando sobre a exortação, onde as pessoas devem influenciar, onde Davi influenciava as pessoas que confiassem mais em Deus. E aí Davi vai mostrando para as pessoas muitas coisas e como é importante estar na presença do Pai para que todos fossem vencedores, para que o exército de Israel vencesse. E nós aqui no nosso caminho, na nossa vivência aqui, nós temos também que botar Deus na frente para que a gente venha ser vencedor em todas as nossas circunstâncias, em todas as nossas lutas diárias que nós temos, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, que Deus os abençoe grandemente, que nós possamos estar reunidos aqui buscando no conhecimento da palavra. Boa noite para vocês e até amanhã. Eu tenho certeza que Deus quer. Tchau.